Melissa Ruiz, ao Diego, que aqui está, Tiago, que eu estou visualizando também. Bom, a minha contribuição textual trata-se, então, como afirmou Luciano, da geopolítica sanitária, pandemia, apartheid vacinal e desigualdade global, que o resultado dessa pesquisa resultará na publicação de um livro que será publicado agora, esse livro publicado agora em outubro e novembro, que é Pandemia e Desigualdade, que eu faço a coautoria com Isabela Barbosa Rodrigues, também pesquisadora. Bom, eu falarei, mas me concentrarei no apartheid vacinal. Como surgiu o apartheid vacinal? Pois não? O vídeo está travado, se eu não me engano. Se puder... Ai, sério? E agora? Não, tenta tirar o vídeo e reiniciar de novo, que às vezes funciona. Tenta tirar o vídeo e reiniciar. Isso, aí. Foi? Foi. Foi? Obrigado. Tá bom. Então, como eu dizia, o resultado dessa pesquisa se converterá em um livro que será lançado agora em outubro e novembro, próximos deste ano, com a Isabela Barbosa Rodrigues, em coautoria, e eu vou me concentrar no apartheid vacinal. O que é o apartheid vacinal? Isso no contexto da pandemia do coronavírus. Basicamente, os meus dados se referem a 2021, 2020 até a 2021. Bom, o apartheid vacinal refere-se à desigualdade mundial e na distribuição da vacina contra o coronavírus. Por exemplo, o que se caracteriza como apartheid? Por exemplo, os países centrais possuem aproximadamente possuíam até 2022, no início de 2022, possuíam 45% das vacinas, e os países pobres apenas 17% dessas vacinas. A impossibilidade da quebra de patentes fez com que os países estivessem à mercê, nas mãos dos grandes laboratórios, que, na verdade, são empresas multinacionais. O Brasil adotou uma posição contrária à quebra de patentes, contrariando a iniciativa de mais de 100 países. Então, isso para ser registrado. Tá? Então, isto gerou um impacto entre os países mais pobres, porque os países mais pobres não puderam comprar a vacina em grande quantidade, porque o preço muito alto e a lógica dessas empresas farmacêuticas é a lógica do mercado. Então, nós já temos, no início da pandemia, uma desigualdade entre os países pobres e os países ricos, que se acentua ao longo de 2022. Basicamente, falei 2020, 2021, mas é basicamente 2022, porque a partir de 2022 nós já temos a vacina, né? E vejam, os países ricos representam 14% da população mundial. Tá? Esses países ricos, que correspondem a 14% da população mundial, comprou 53% dos estoques mundiais de vacina. Então, é mais um dado a essa desigualdade vacinal, a esse apartheid vacinal. Os Estados Unidos, por exemplo,
no caso da geopolítica vacinal, distribuíram vacinas preferencialmente aos seus aliados, aos países aliados. Assim como a China, por exemplo, também praticou fez a mesma coisa, foi conceder à Turquia, um aliado histórico seu, primeiro a vacina, né, a prioridade do fornecimento da vacina. Então, a vacina foi utilizada como instrumento geopolítico, como instrumento onde, por exemplo, os países como Estados Unidos, China, cederam vacinas aos seus aliados preferenciais. Então, isso gera um certo problema, porque a vacina ela não é universalizada. Não existe uma universalização da vacina. O acesso da população à vacina vai obedecer a esses pressupostos políticos, geopolíticos, diria. Por exemplo, uma outra faceta desta geopolítica vacinal, ou desse apartheid vacinal, se refere aos Estados Unidos, por exemplo, que jogou vacina no lixo. No lixo, por quê? Porque, vejam, como os Estados Unidos não possuem um sistema único de saúde, um SUS, por exemplo, como no caso do Brasil, e o SUS é responsável pela logística e pela informação, toda uma rede, todo um sistema, a demora da chegada da vacina ao usuário, à população, demorou muito. Porque você, por exemplo, tinha problemas com relação à informação dos locais e das datas de vacinação, por exemplo. Né? Muita desinformação. Isto fez com que houvesse uma demora, né, aí no fornecimento de vacinas. Isso fez com que muitas vacinas perdessem o vencimento. E ao perder esse vencimento, quer dizer, muitas vacinas foram inutilizadas, foram para o lixo, né? Não puderam ser aproveitadas. Isto ocorreu em um momento em que dois terços da população mundial, né, não tinha tomado sequer a primeira dose da vacina. Por isso que nós falamos em desigualdade vacinal, em apartheid vacinal. Né? Por exemplo, um outro elemento ligado à questão, por exemplo, à geopolítica da vacina, se refere, por exemplo, à rejeição pela comunidade europeia da vacina Sputnik V, ou Sputnik V. A comunidade europeia, porque sabemos que a Rússia foi o primeiro país a produzir uma vacina eficaz. E houve uma rejeição da comunidade europeia, inclusive, Thierry Breton, um dos chefes da comunidade europeia, disse que não precisava da vacina Sputnik V. Né? E, vejam, isso foi um problema, porque não importa a nacionalidade da vacina, importa se ela é russa, ou estadunidense, ou chinesa, ou britânica, a sua origem, o Reino Unido, o importante é que ela atendesse a população mundial contra uma pandemia global. E não foi isso que ocorreu. Nós tivemos esses problemas políticos. A vacina se transformou em instrumento de poder. Né? Por exemplo, a partir do momento em que a OMS, a partir do seu chefe, Tedros Adhanom, se referiu, criticou o que ele chamou de nacionalismo das vacinas, tá? Só a partir daí gerou, então, uma distribuição mundial
tá? Por exemplo, pelos Estados Unidos, mas nós tivemos alguns problemas, porque algumas vacinas que chegaram estavam próximas do vencimento, e isso foi realmente um problema. Talvez o último elemento a ser destacado dentro dessa geopolítica da vacina, do apartheid vacinal, é uma ironia, basicamente. Por quê? Porque o surgimento dos movimentos anti-vacinas, dos movimentos anti-vax, por exemplo, esses movimentos falsificaram atestados de vacinação, porque sabemos que na Europa o acesso, por exemplo, a restaurantes ou a possibilidade de viagens depende desse atestado de vacinação. Então, eles foram falsificados amplamente. Ataques a postos de testagem, né? E também as passeatas, por exemplo, em Paris, todos observamos, passeatas anti-vax que reuniram aproximadamente 200 mil pessoas, essas passeatas, né? Isso nos ofereceu uma ironia, aí para finalizar. Por quê? Porque embora os países centrais, Estados Unidos, a comunidade europeia, os países mais ricos tenham obtido, por exemplo, 53% dos estoques de vacina produzido rapidamente, cerca de 40% da população, até 2022, rejeitava tomar a vacina. Então, por isso que também muitas vacinas foram jogadas no lixo. Por quê? Porque boa parte da população, principalmente a população basicamente do Sul, muito influenciadas por essa concepção, né, por essas ideologias, por essas anti-vax, não tomaram, né, muito influenciadas pelo trumpismo, né? Então, nós tivemos os países que produziram vacinas, que tinham muitas vacinas, e que poderiam imunizar toda a população, mas só que não o fizeram, né? E países como o Brasil, que não produziram a vacina, mas que produziram, mas em parceria, por exemplo, com a China, no caso do Instituto Sinovac. Aqui nós tivemos uma cobertura vacinal de mais de 90%, né? Mais de 90%, embora sejamos a periferia. O meu artigo também, meu texto, ele apresenta os impactos da economia mundial gerados pela pandemia e outros aspectos também das políticas públicas no Brasil, de combate ao coronavírus, a questão do negacionismo, a questão de uma ação tardia, de uma certa negligência em relação à vacinação, à cobertura vacinal da população. Então, tudo está nesse meu artigo. Tá bom? E é isto. Agradeço a atenção de todos, né, e fico à disposição, caso tenhamos perguntas e outras colocações. Muito obrigado pela atenção. Doutor Samuel, muito obrigado, senhor. Tema de extrema importância, né? Nós vivemos um momento único que, pelo menos a nossa geração, não havia vivenciado, mas provou também que fomos, por algum lado, muito solidários, outro lado, bastante incapazes de trabalhar em cooperação e principalmente o nosso instinto solidário muitas vezes ficou aí prejudicado por conta das políticas e do individualismo muitas vezes de cada nação, né? Eu me lembro o Brasil, Paraguai e Argentina, ao invés de se unirem para a compra de insumos, seja de mascarilhas, de guantes, acabamos nas nossas aduanas proferindo apreensões desses produtos que estavam destinados aos outros países. Mas por falta de ações conjuntas e coordenadas, não soubemos realmente ter
termos ações rápidas nesse momento de pandemia. Meus parabéns pela temática, sempre uma honra e uma alegria, Samuel. Bem, dando continuidade às nossas temáticas, é com muita honra que convido a Melissa Salinas Ruiz para trabalhar a temática trânsitos fronteiriços de pessoas transgêneras, questões contemporâneas. Melissa, seja muito bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todos, doutores e doutoras. É uma alegria estar aqui com vocês. Peço licença, então, para compartilhar a minha apresentação. Você... Estão conseguindo visualizar? Então, tá, acredito que sim. Perfeitamente. Muito obrigada pelo retorno. Então, vou dar início. Meu nome é Melissa Salinas Ruiz, eu falo daqui da Tríplice Fronteira de Foz do Iguaçu. Eu sou doutora e mestre em Sociedade, Cultura e Fronteiras, do programa interdisciplinar aqui da UniOeste. E a minha proposta de hoje, ela vem naquele sentido de não de trazer respostas, mas mais trazer questionamentos. Sempre partindo da percepção de que para obter boas respostas temos que fazer boas perguntas. Então, eu espero que a minha proposta neste artigo eu esteja fazendo um pouco dessas boas perguntas. Então, o título da minha apresentação é Trânsitos Fronteiriços de Pessoas Transgêneras, Questões Contemporâneas. E da onde que nasce o interesse nessa proposta? Bom, inicialmente, quando a gente vai pensar em trânsitos fronteiriços, a literatura ela pensava muito na figura de uma massa uniforme de pessoas que faziam esse trânsito. Então, a gente tinha uma massa de pessoas que fariam os trânsitos unicamente por motivações econômicas. Perdão, estão tentando falar comigo, não sei se está tudo certinho com a conexão. Espero que... Tudo certo, Melissa. Então, certinho. Dando continuidade, quando a gente pensa numa massa uniforme de pessoas que estão fazendo trânsitos fronteiriços, a gente acaba ignorando, então, peculiaridades dos sujeitos que elas são muito decisivas para a gente conhecer a real experiência desses sujeitos nesses trânsitos, como, por exemplo, etnia, religião, raça e, no caso deste trabalho, que é o nosso principal recorte de análise, seria o gênero. Então, pensando no gênero, essa proposta aqui ela vai falar sobre questões contemporâneas e não somente pensando no gênero, mas pensando especificamente nesse recorte da transgeneridade, que é uma área de estudos dentro das ciências sociais, da antropologia social, da sociologia, que ela vem ganhando cada vez mais destaque. Inclusive, é relevante falar que a gente está em junho, mês do orgulho, mês da diversidade, então que é uma temática que se conecta totalmente com o que eu vou discutir hoje. E falar de imigrações de pessoas trans é um tema que ele ainda é muito pouco estudado academicamente. E mais ainda se a gente for pensar nesses trânsitos, como que eles ocorreram durante a pandemia. Então, primeiramente, o que seria essa nossa transgeneridade? Somente comentar que nesse trabalho a gente opta por falar de pessoas transgêneras ou trans, ao invés de transexuais, porque o termo transexual ele tem uma origem totalmente patologizante, então a própria comunidade ela acaba cada vez mais se desvinculando desse termo e optando pela definição transgênero. Então, o que seria um trans? A Susan Stryker ela vai propor a gente pensar no gênero como fronteiras. Então, trans seriam as pessoas que elas vão viver em sociedade, o gênero delas fora daquilo que se espera. E o que seria aquilo que se espera, A Judith Butler ela vai falar para a gente que quando nasce um bebê, se a gente observa que tem genital de macho, a sociedade automaticamente atribui a esse sujeito o gênero masculino. E a mesma coisa acontece com as pessoas do gênero feminino, que elas acabam sendo definidas, a princípio, única e exclusivamente por causa desse genital de fêmea. E na nossa sociedade, sendo extremamente generificada, e pensando nesses gêneros que eles são binários e que eles são antagônicos, para as pessoas que elas acabam vivendo o seu gênero fora daquilo que se espera, elas acabam então sendo consideradas dissidentes de gênero e, consequentemente, sofrendo exclusão em vários âmbitos da vida. Pensando especificamente na relação entre imigração e gênero,
a Cizi Kosminski vão comentar que a categoria gênero ela acabava sendo muito excluída nas investigações sobre fluxos migratórios, justamente porque se pensava a mulher exclusivamente como a acompanhante do homem nessas migrações. No mesmo sentido, Teixeira vai falar que, tradicionalmente, os estudos migratórios partem de pressupostos heterossexistas, que daí a gente está falando de orientação sexual, e genéricos. E articulando todas essas questões e pensando que Peixoto vai falar que o migrante ele já está mais vulnerabilizado em um ambiente social pela sua condição de migrante, quando a gente articula as questões de gênero com as de imigração, a gente tem aí um sujeito que está duplamente mais vulnerabilizado e por isso mesmo mais relevante ainda é conhecer as questões pertinentes aos seus trânsitos fronteiriços e migratórios. Pensando especificamente na questão de transgeneridade e imigração, o que a gente tem? Temos que as pessoas trans, e considerando que todos os espaços, tanto das cidades, os espaços sociais, eles acabam sendo atravessados por questões de gênero, a gente tem que pessoas trans, elas tipicamente não se encontram nos espaços sociais de destaque da nossa sociedade e também não se encontram em todas as temporalidades. E um exemplo disso é que o espaço, de acordo com a Letícia Lanz, típico das pessoas transgêneras, e é o único espaço que a nossa sociedade permite que elas vivam, seria o espaço noturno, né, da noite, e também os espaços marginais, onde tipicamente desempenham a atividade sexual. Então, quando a gente pensa em pessoas transgêneras migrantes, temos que elas podem menos ainda usufruir dos espaços sociais da cidade, do local de destino. Pensando também em questões peculiares à transgeneridade e migração, temos que essas pessoas elas têm pouco acesso aos espaços educacionais. A Guacira Lopes Loura ela vai falar isso pensando em âmbito de Brasil, mas também podemos pensar assim em âmbito internacional e no que isso impacta particularmente o migrante trans. É que nesses espaços educacionais que, a princípio, você pode aprender melhor o idioma local, quando se trata de um local de destino que tenha um idioma diferente. Então, sem saber o idioma local, a pessoa ela não consegue se inserir efetivamente naquela sociedade. E também, se a pessoa ela não tem a condição, né, de ocupar os espaços educacionais, consequentemente, ela não tem como se capacitar para o mercado de trabalho, vai cair na informalidade e aí sim vai estar mais sujeita a contextos de exploração e que são ainda mais graves quando a gente trata da figura do migrante que está vulnerabilizado. Outra questão referente ao trabalho sexual é que, como se trata de uma atividade que, embora não seja o trabalhador sexual no Brasil, ele não seja criminalizado, tem locais de destino onde é, e mesmo nos locais onde o trabalho sexual ele não é criminalizado, o fato de não existir uma regulamentação em muitos desses locais faz com que esse trabalhador ele esteja numa condição ainda mais vulnerável e esteja sujeito a muita repressão, inclusive dos agentes que deveriam, no caso, protegê-los. E aqui é interessante a gente ressaltar que, nessa questão da repressão, nos locais onde o trabalho sexual ele não é regulamentado, ao invés de cair a repressão, por exemplo, sobre os clientes, normalmente a repressão ela acaba se voltando para o trabalhador sexual, que é o polo mais fragilizado nessa relação. Outra questão relevante também é sobre pensar os trânsitos migratórios e o cuidado que deve ser feito para não confundir esses trânsitos migratórios de pessoas trans com o tráfico de pessoas. E nesse sentido, a pesquisadora Adriana Psitelli, da Unicamp, ela vai fazer essa ressalva, que é bastante importante, de não ter um olhar moralizante sobre esses trânsitos, porque se a gente pensar que o tráfico de pessoas ele acontece com violência, com coação, com engano, a pessoa transgênera que ela está migrando para exercer o trabalho sexual, muitas vezes ela não está sendo enganada ou coagida. Claro, ela vai encontrar um contexto, né, de muita dificuldade no local de destino, mas ela tem plena ciência de que ela vai encontrar esse contexto. Inclusive porque muitas vezes, quando a gente pensa no Brasil, esse contexto de dificuldade do local de destino acaba sendo um local que vai tratá-la melhor do que o próprio Brasil, porque é um país que não oferece oportunidades de inserção laboral para esses sujeitos. Então, é muito importante a gente ter cuidado
com abordagens moralizantes para a gente poder realmente ter o discernimento de em que contextos que está acontecendo a exploração e o tráfico de pessoas de fato. E, finalmente, né, como já comentamos, vai falar que é necessário identificar e combater as atuações violentas de agentes estatais contra trabalhadores sexuais transgêneros migrantes, que são pessoas que já estão fragilizadas, muitas vezes estão indocumentadas. Então, a gente, ao invés de ter o aparato estatal aí para lhes dar um amparo, né, para lhes ajudar a se integrar nesse local de destino, a gente muitas vezes acaba tendo o aparato estatal como mais um agente de repressão. E a pandemia, nesse contexto, como é que a gente articula essas questões com o cenário pandêmico? Vamos pensar como o Ricardo Antunes, que ele fala que a pandemia, na verdade, ela não vai criar situações novas, ela vai agravar situações e circunstâncias de opressão que elas já existiam. Então, se as pessoas trans elas já estavam numa situação de vulnerabilidade, o contexto pandêmico que vai fazer é agravar mais ainda essa vulnerabilidade. Pensemos, então, nas orientações da OMS, de permanecer em casa, de fazer o distanciamento social, e pensemos, então, qual que é a possibilidade de uma pessoa que está no trabalho informal, e nisso se encaixa a prostituição, qual que é a possibilidade dessa pessoa de seguir essas orientações? Pensamos agora na figura do migrante. O migrante ele precisa desse trabalho, mesmo que seja informal, para poder se manter. E outra questão interessante também é que temos pesquisas que indicam que mesmo quando esse imigrante está numa situação de trabalho formal, nos contextos de pandemia ou nos contextos de instabilidade econômica, a pessoa que ela acaba sendo demitida primeiro é o imigrante. Então a gente vê aí que seja tanto no trabalho informal, que é mais fragilizado, quanto até mesmo no trabalho formal, a pessoa imigrante ela está mais vulnerabilizada do que um local, e mais ainda se tratar de uma pessoa trans. Outra situação também que acometeu as pessoas transgênero no contexto da pandemia foi a interrupção forçosa dos tratamentos hormonais e terapêuticos. Lembremos que a gente tinha toda essa questão de sobrecarga sobre o sistema de saúde. Então, pessoas que estavam fazendo terapia hormonal, que estavam planejando suas cirurgias de afirmação de gênero ou de redesignação, elas tiveram que ter esse atendimento postergado. E quais que são os impactos, né, físicos e psicológicos sobre essas pessoas. Também outra questão relevante de se pensar é que como você ter forçado a permanecer na sua casa cumprindo o distanciamento social, ele acaba te obrigando a você permanecer em relações familiares que, no caso de pessoas trans, muitas vezes são abusivas e que acabam sendo muitas vezes o primeiro local onde essa população vai se deparar com violência. Bom, então, nesse trabalho, né, que nem eu comentei a princípio, mais do que trazer as respostas desse trabalho, ele se propôs, né, a fazer alguns questionamentos para eles basilarem, então, a atuação tanto da academia, da sociedade, quanto dos agentes do Estado, para poder construir políticas e soluções que vão realmente auxiliar essas pessoas trans nos seus trânsitos fronteiriços e migratórios. Então, nós constatamos que o recorte da transgeneridade é capaz de agravar os contextos de vulnerabilidade decorrentes da condição de imigrante na pandemia, e que, dada a dificuldade social para aceitar trans indivíduos fora dos ambientes urbanos marginalizados, tem seu acesso dificultado à saúde, ao lazer e educação, impedindo a efetiva integração do imigrante trans. Então, que essa proposta ela busca expor alguns eixos que vão ser importantes para nortear a elaboração de políticas que são direcionadas aos migrantes trans e efetivamente capazes de atender às suas necessidades e particularidades. Então, assim, eu encerro a minha apresentação, fico à disponibilidade de comentários, dúvidas, questionamentos de todos, e novamente eu agradeço pela atenção. Muito obrigado, Melissa. Obrigado pela apresentação, mas também obrigado pela submissão e por colaborar com esse projeto que a gente está começando agora. De fato, a pandemia trouxe inúmeros desafios, né, para todos, né? E, infelizmente, os mais vulneráveis acabam sofrendo de forma mais assídua, assim, mais
é mais impositivo para os vulneráveis essas condições do que para o resto da sociedade. Então, a questão do trânsito fronteiriço de pessoas transgêneras é de fato uma análise mais do que importante, mas sim necessária para se compreender, para se ultrapassar também, na verdade, esse pré-conceito que se tem com essas pessoas. Então, meu agradecimento pela pesquisa, mais especificamente ainda pelo tema que você aborda, da forma que você aborda. Né? Lembrando para todos que estão assistindo aí pelo canal do YouTube, que todos